A partir desse momento, nós estamos ao vivo para todo o Brasil. Quero de imediato apresentar aqui a companheira professora Jéssica Jardim, militante do movimento Força Popular, quem vai fazer a mediação desse debate importante nesse momento de hoje. Jéssica. Boa noite a todos. É um grande prazer poder estar aqui junto com os companheiros, né? E aí também já saúdo as pessoas que estão aí acompanhando pelo chat. Participem, coloquem seus comentários. É importante também fazer perguntas às pessoas que estarão participando aqui da live, que serão os camaradas Giovanni, Aloísio e o companheiro Villanova. Estamos realizando hoje essa live tão importante para falar sobre assuntos também importantes que têm afetado a sociedade, principalmente a população da cidade de Imperatriz. E aí, aqui, a gente já apresenta o companheiro Giovanni, que é da cidade de Santa Luzia, secretário de Juventude do Partido PSOL, no estado do Maranhão. Também é militante, é coordenador da Corrente Alternativa Popular e também compõe o movimento Força Popular. Então, nesse momento, eu passo aqui a palavra para o companheiro Giovanni, se apresente, né, para a gente, e logo em seguida eu estarei fazendo algumas perguntas, das quais ele nos dará as respostas. Companheiro Giovanni, fala com você. Olá, nesse momento a gente quer pedir a todas as pessoas que estão conectadas para permanecer conectada, compartilhar e ajudar a gente a fazer esse debate com bastante qualidade. Sou Giovanni Lima, sou militante do movimento social Força Popular, um movimento que organiza o povo nessa região do Vale do Pindaré, do Alto Turi, no sentido de fazer o povo compreender os seus direitos e se organizar para avançar aí nessa busca por um bem viver. Também faço parte do Partido PSOL desde 2013, como a Jéssica muito bem falou, sou secretário de Juventude no estado do Maranhão e estou ajudando a dirigir esse partido a nível nacional, faço parte do Diretório Nacional. Estamos aqui hoje para estar falando sobre o papel de uma estatal, o que é uma estatal, o papel da estatal, quais os impactos para a sociedade quando se privatiza uma estatal. Esse é um assunto de extrema importância para toda a população. Então, eu peço, em especial, à população maranhense e de Imperatriz, hoje nós vamos falar de casos concretos sobre Imperatriz. Muito bem, então, o Giovanni fez aí sua apresentação e a gente já pede que você possa estar acompanhando o canal Giovanni Lima, possa também ajudar a divulgar, divulgue o link para que mais pessoas possam estar acompanhando essa nossa live de hoje, porque é um assunto importante do qual a gente deve ter conhecimento sobre, até para a gente poder saber como a gente deve atuar como cidadão de Imperatriz e como cidadão do estado do Maranhão, tá certo? Então, acompanhe o link, ajude a divulgar, e você que está acompanhando também pode colocar seus comentários aqui, que a gente vai estar também apresentando aqui na tela alguns comentários, tá bom? A sua participação, ela é importante. Você também pode fazer perguntas aqui aos companheiros que estarão aqui compondo essa live de hoje, tá certo? Eu gostaria de apresentar o companheiro Aloísio, filiado ao PSOL, é um militante aguerrido que tem aí enfrentado algumas bandeiras de lutas na cidade de Imperatriz, feito lives, divulgado vídeo, e isso é importante. É importante que o cidadão possa fazer isso, e a Aloísio está fazendo esse papel, assumindo esse papel de forma brilhante na cidade de Imperatriz. Companheira Aloísio, faça a sua apresentação, diga o que você de fato está fazendo na cidade de Imperatriz para ajudar o nosso estado. E aí, depois da apresentação da Luísa, a gente passa a palavra para o Giovanni. Olá, boa noite, sou Luiz Melo, sou de Imperatriz. Venho militando no campo da esquerda desde os meus 14 anos, no estado de São Paulo. Já estou aqui há mais de 30 anos na cidade de Imperatriz. Sou presidente do PSOL aqui na cidade de Imperatriz, faço parte da direção estadual. E nós estamos aqui na luta, sempre defendendo os sem terra, o bem público, sempre defendendo aqueles excluídos, aqueles que estão nas periferias, sempre buscando um caminho e levando uma mensagem de como se comportar diante das comunidades, principalmente aqueles mais oprimidos. Estamos à disposição.
Aloysio se apresentou. E aí, pessoal, eu só gostaria de dizer para vocês o seguinte, vocês que estão nos acompanhando. A gente vai fazer aqui algumas perguntas. O primeiro a falar vai ser o Giovanni, e aí depois eu farei as perguntas ao Aloysio. No último bloco, no terceiro bloco, a gente faz as perguntas para o companheiro Vila Nova. Acompanhe e coloque seus comentários que vai estar aparecendo aqui na tela. Para iniciar esse momento, essa live tão importante, começa fazendo o canto, que é um canto de luta, e que chama Esse é o Nosso País. Esse é o nosso país, esta é a nossa bandeira, é por amor essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. É por amor esta pátria Brasil que a gente segue em fileira. Queremos mais felicidade, no céu deste olhar cor de anil, no verde a esperança de um sonho, bandeira que o povo assumiu, no verde a esperança de um sonho, bandeira que o povo assumiu. Esse é o nosso país, essa é a nossa bandeira, é por amor esta pátria Brasil que a gente segue em fileira. É por amor esta pátria Brasil que a gente segue em fileira. É exatamente por conta desse amor a esse Brasil que nós temos, nós como militância. Giovanni, você como militante, como secretário de Juventude do Partido PSOL, que faz parte de lutas importantes nesse Estado, que tem ajudado a contribuir para a sociedade, para se tornar a sociedade ser uma sociedade mais justa e igualitária para todos. A gente gostaria de saber o que de fato é uma estatal, como é que ela é criada e para que ela serve, para que as pessoas que estão acompanhando aqui a live possam também entender o que é. É um prazer responder. Esse assunto é um assunto de extrema importância. Todos nós que fazemos parte da classe trabalhadora devemos nos apropriar dessas informações. Uma estatal é uma empresa. Qual que é a diferença de uma empresa estatal para uma empresa privada? A empresa privada visa o lucro. Às vezes não prima tanto pela qualidade, explora. A estatal, ela tem diversas qualidades, né? A empresa pública, o objetivo de uma estatal é fornecer um serviço de qualidade para uma nação, uma população. Esse é o principal objetivo. Que tipo de serviços são esses? Tem serviços estratégicos necessários. Por exemplo, o que todas as pessoas do nosso país têm que ter? Aquilo que todas as pessoas precisam ter, é necessário que seja assegurado. Água potável é um bem que todo mundo precisa para sobreviver. Tem como sobreviver sem água potável? Não, né? Então, a água potável é um bem que todo cidadão de uma nação precisa ter. Então, é importante que o país tenha uma empresa, construa uma empresa para fornecer esse serviço. Fornecer esse serviço com qualidade e por um preço acessível. Então, isso é uma estatal. Como é que se constrói uma estatal, dentro da pergunta que a Jéssica fez? Como que se constrói uma estatal? Uma estatal, ela se constrói com dinheiro público. É com o dinheiro do povo de uma nação, é com o meu dinheiro, é com o seu dinheiro que se constrói uma estatal. O governo, ele tem a medida de impor imposto a nós, população, nesse caso brasileira. Existe todo um projeto para arrecadar um determinado tipo de imposto. Esses impostos significa que é um pouco daquilo que a gente produz no dia a dia. Se você trabalha de carteira assinada, você paga imposto. Você tem o teu salário, mas você desconta do teu contra-cheque ali. Se você é professor, você não ganha todo o dinheiro. É descontado a parte do seu, lá no seu contra-cheque. Na hora de você receber, você recebe com desconto. Falei de professor, falei da pessoa que trabalha em carteira assinada, mas é todos os profissionais que trabalham legalmente nesse país. Parte do seu salário, daquilo que você produz e ganha por mês, é retirado para o Estado brasileiro. Ele recolhe um pouco do teu dinheiro. Tudo que você compra, não importa o que você compra, onde você compra, parte do que tu paga por aquilo que tu comprou é o valor do produto. A outra parte é de imposto. Essa é uma maneira do Estado brasileiro estar arrecadando um pouco do dinheiro que tu ganha. Então, ao final do mês, cada cidadão brasileiro
ceder um pouco do que ganha para o Estado. O Estado arrecadou por medida de imposto. E com esse dinheiro público que o Estado arrecada, que ele pode investir em estatal. O Brasil hoje tem 134 estatais. São várias empresas importantes, estratégicas, para garantir o direito do povo brasileiro. E olha que já se foi privatizado empresas importantíssimas. Mas ainda tem 134 importantes empresas para garantir o direito da nação brasileira. Fizeram um investimento altíssimo nessas empresas, nessas estatais, para que essas estatais servissem o povo brasileiro. E agora nós estamos em um processo que muita gente está na dúvida, porque se fala em privatizar, privatização é uma palavra bonita, e é nesse dilema que nós vivemos nesse momento no nosso país. Não sei se respondi tudo que se foi perguntado. Muito bem, uma linguagem muito didática e utilizada pelo Geovanne para que a gente possa compreender. Você entendeu? Você que está acompanhando, compreendeu o que é uma estatal? Se não compreendeu e tem alguma dúvida, coloque aqui nos comentários abaixo que o Geovanne também poderá estar respondendo a sua pergunta, tá certo? Muito bem, Geovanne, conseguiu sim responder aqui a pergunta que foi feita, mas nós temos uma outra pergunta para fazer para você. Quais que são os benefícios que essas estatais podem trazer para a sociedade? Eu te agradeço muito, porque essa pergunta é muito importante. Os benefícios são diversos. Existem diversas estatais. Uma estatal, ela visa garantir emprego de qualidade, deva ser por medida de concursos. Então, emprego digno para muita gente. Essas pessoas que entram por medida do emprego deva fornecer um trabalho de altíssima qualidade para que esse serviço ou produto chegue até os cidadãos com qualidade e deva oferecer por um preço acessível, que todo mundo possa alcançar. E, dependendo da situação estratégica, pode ser até gratuito. E essas estatais, elas fazem com que um produto, às vezes difíceis, e aqui eu vou dar como exemplo a Petrobras, a maior estatal brasileira no momento. Imagine, se você que está aí tivesse que encontrar lá uma gasolina, um óleo diesel para o seu carro para você poder andar. Porque para encontrar o petróleo é um processo dificílimo. Às vezes, milhares de metros abaixo do solo, no fundo do mar. Como fazer para extrair esse petróleo? Para que possa fazer tudo funcionando no Brasil? A comida que você compra aí do supermercado, ela veio por um transporte. Esse transporte tem combustível. O gás que você usa para cozinhar aí, esse gás, ele veio por um transporte. O transporte usa o combustível. Então, falando de combustível, exatamente, como seria se cada pessoa tivesse que buscar o seu combustível? Não teria possibilidade. Então, precisa de uma estatal especializada, uma empresa especializada em produzir o petróleo, em poder fazer a busca do petróleo, fazer todo o trabalho, e aí essa fornece para uma nação um petróleo de qualidade por um preço mais acessível possível. Esse é o papel de uma estatal. Então, uma estatal é uma empresa que fornece um produto ou serviço que é necessário para a nação e deva fornecer com qualidade para todos. Hoje nós temos o SUS. O SUS é um serviço público, né? Já se falaram em privatizar. Se privatiza o SUS, para você ter qualquer tratamento, você terá que pagar. Caro, pagar por a consulta, pagar por exame, pagar por tudo, por medicamento. Hoje, quem salvou grande parte da população brasileira foi o sistema público de saúde. Isso é um formato de um serviço público que atende a todos. Então, o papel de uma estatal, os benefícios de uma estatal é garantir que aquela pessoa que não tem dinheiro para pagar por aquele serviço ou produto, mesmo assim ele tenha alguma coisa que o seu João, que a dona Maria, que o seu Pedro precisa, mas não pode pagar por aquele produto, mas é necessário ele ter. Então, o papel de uma estatal é fazer com que esse produto chegue acessível para todos. É isso aí. É importante a gente poder compreender para que a gente possa saber qual que é o nosso papel também como cidadão, né? Para a gente poder compreender sobre esse assunto. Por isso a gente traz essa live hoje tão importante, e a gente pede também que você que está aí nos assistindo possa ajudar a divulgar pelo canal Geovanne Lima, tá certo? Divulgue o link para que mais pessoas possam também tomar conhecimento
sobre esse assunto que a gente está tratando aqui. O Giovanni, que está falando sobre as estatais, e o companheiro Aloísio, que vai falar sobre as privatizações em Imperatriz. E aqui, a gente já, observando aqui algumas pessoas que já entraram, né? O companheiro João Carlos, que é da cidade de Bacabal, um jovem também muito aguerrido. O companheiro Francisco Vieira, já está aqui presente também. A Gessi Nascimento, Edson Niro também já está por aqui. O professor Antônio, que é de Santa Luzia. O Antônio Roseno também já está por aqui. A Maria dos Milagres, uma mulher aí aguerrida da cidade de Santa Luzia, presidente do partido. E o Bartolomeu, né? Então, muito obrigado por estarem nos acompanhando aqui nesta live. Ajude a divulgar para que mais pessoas possam estar tendo acesso a esse conteúdo importantíssimo. Giovanni, nós temos aqui uma outra pergunta que também tem tudo a ver com essa questão que você traz. Você falou já sobre as estatais, o que é, como é que é criada, para que ela serve e quais que são os benefícios dessas estatais para a sociedade. Certo? Então, o que nós queremos saber agora é o seguinte: o que é a privatização e quais são os malefícios da privatização? Você trouxe um assunto, por exemplo, importante com relação ao SUS, né, que é o Sistema Único de Saúde, que hoje quem não tem condição de pagar é atendido pelo SUS, mas você, ao mesmo tempo, você falou sobre a possível possibilidade de privatizar. E se privatizar o SUS, né? Então, nós queremos saber o que é a privatização e quais são os malefícios dela. Então, a privatização, de forma mais simples possível, é a venda por parte do governo federal, quando é uma estatal, quando essa empresa é nacional, quando é estadual, aí é por o governo do estado, quando é um serviço do município, então é o município que tem esse poder de privatizar, e aí, nesse caso, de fazer a venda. Então, a privatização em si nada mais é do que a venda. A venda de quê? De um bem público que é de todos, que é meu, que é seu, que é nosso. Então, quando se vende uma empresa que é de todos nós, então esse que é o processo de privatização. Então, privatizar é uma linguagem bonita, mas os efeitos são horríveis. E aí é nisso que as pessoas precisam estarem ligadas. Os impactos, eles são vários, mas, em primeiro lugar, a privatização, ela se dá porque tem pessoas que conseguem chegar a se eleger, e essas pessoas, elas têm de priorizar empresários, priorizar o lucro, priorizar a exploração dos trabalhadores. Então, esses políticos que normalmente são de direita, de partido de direita, que visam explorar aos trabalhadores, fazer com que os empresários, em especial aqueles empresários aliados deles, ganhem muito dinheiro, então eles precisam colocar a população numa situação de que as pessoas são obrigadas a trabalhar em trabalhos com poucas condições, ganhando pouco, em outras palavras, de forma explorada. Esse é um papel daqueles que privatizam. Eles visam dar lucro para os empresários. Para isso, né, se tem uma empresa pública, uma estatal, que fornece um produto de qualidade por um preço baixo, ninguém vai querer o produto de uma empresa privada. Para querer um produto de uma empresa privada com valor caro, é preciso que não tenha um produto gratuito de boa qualidade. Então, o processo da privatização, eles começam sucateando o bem público. Por exemplo, muitos políticos hoje querem vender o Banco do Brasil. Então, o processo é sucatear, é deixar os caixas horríveis, é você ir lá e não ter dinheiro, é o banco estar sujo, é uma confusão. E aí, o que ocorre? As pessoas começam a reclamar, até chegar um ponto que vão mudando de banco para os bancos privados. Chega um momento que o próprio povo diz que o banco não serve. Então, quando coloca para ser privatizado, ou seja, coloca um produto do povo para ser vendido a preço de banana e o povo aceita. Por que o povo aceita? Só um instantinho, porque na tua pergunta, aqui já tem uma outra pergunta que chegou aqui para a gente, e aí, que é exatamente sobre isso que tu ia começar a falar. Desculpa por cortar a tua fala, mas a pergunta é importante, porque a pergunta é a seguinte:
por que privatizar e a quem interessa? Eu gostaria que tu já continuasse aí na tua resposta. Exatamente. A privatização ela só acontece porque tem alguém por detrás que vai ser beneficiado. Os políticos de direitas, eles tendem a vender o bem público, tira esse bem público de cena e as pessoas são obrigadas a comprar das empresas dos amigos deles. Muitas pessoas que são pobres, que não são assalariados, que vivem de bicos, deixar de ter um produto que era oferecido pelo Estado por um preço acessível para agora ter que comprar o preço que as empresas querem vender é muito ruim. Então, a privatização, ela tira um serviço de qualidade e acessível à população. Quando se tira esse serviço, obriga aquela pessoa a comprar esse mesmo produto das empresas particulares, só que por um custo muito mais alto e, às vezes, com a qualidade mais baixa. Mas não para por aí, porque quando você privatiza muitas estatais que fornecem vários direitos à população ou produtos baratos, significa que o cidadão ele passa a ter a necessidade de comprar tudo. Então, ele começa a faltar dinheiro. Então, o cidadão que com salário mínimo vivia bem, quando ele tem que pagar por tudo, o salário dele começa a não dar mais para ele sobreviver bem. E aí é nesse momento que os empresários aproveitam também para explorar. Porque quando você está ali na medida do passar fome, você aceita qualquer emprego. Empobrece a população para que a população aceite trabalhar de forma escravizada. Quando privatiza, reduz, tira muitos empregos dignos das pessoas, essas mesmas pessoas podem trabalhar para as empresas particulares que vão fornecer aquele serviço. A diferença é que elas trabalham, às vezes, em dobro, ganha menos, é explorada e o produto não tem tanta qualidade. Então, perde o trabalhador, porque sai de um emprego digno para um emprego explorado, perde a população, porque deixa de ter um produto de qualidade por um preço acessível, para ter um produto muito caro e, às vezes, com pouca qualidade. Então, o mal da privatização, ele chega para todos os brasileiros, mas ele atinge principalmente a classe trabalhadora, os menos favorecidos, aqueles que ganham menos. Então, muito bem. Giovanni aqui respondendo as perguntas, né, que foram também enviadas aí, das pessoas que estão nos acompanhando, e aí trata de um assunto importante, o que são as estatais, a privatização. E essa live de hoje, a gente denominou como papo reto, é um papo direto, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa entender, até para a gente poder não se posicionar de forma errada. Então, por isso que a gente traz esse assunto importante para essa nossa live de hoje. E aí, a gente está aqui com a presença também do nosso companheiro Vila Nova, que chegou, estava com um probleminha aí na conexão, mas aí conseguiu entrar aqui com a gente. Seja bem-vindo, Vila Nova. E aí, só para explicar e sintonizar, companheiro Vila, o Giovanni iniciou aqui o nosso papo reto, falando sobre as estatais e também sobre as privatizações, né? Algumas pessoas encaminharam aqui algumas perguntas e aí ele já foi respondendo sobre esse assunto. Logo em seguida, o Aloísio vai tratar sobre privatização também, mas de forma específica da cidade de Imperatriz. E aí, depois do Aloísio, vai vir você, companheiro Vila Nova, falando sobre o papel da esquerda, dos partidos de esquerda e da classe trabalhadora, tá certo? Eu gostaria de pedir ao Vila que se apresentasse para a gente, para as pessoas que estão nos acompanhando, né? E aí já pedir também, deixe o seu comentário, a sua pergunta, que ela poderá aparecer aqui na tela também. Ajude a divulgar o canal Giovanni Lima. Companheiro Vila, faça aí a sua apresentação. Olha, rapaz, eu quase não entro, porque é uma dificuldade. O meu telefone não entrou, a Laura andava com o dela, e aí um companheiro me arranjou aqui um computador. Eu agora estou no computador. Muito bem, muito bem. A gente agradece a presença do companheiro Vila, que está aqui compondo esse papo reto junto conosco. E aí, só fazendo uma conexão com a fala aqui do Giovanni, com as respostas que ele deu, é por causa da mais-valia. É por causa da mais-valia, o operário é quem trabalha e quem rica é a burguesia.
É exatamente por isso que a gente precisa compreender o que a gente está trabalhando e enricando outras pessoas, e continuamos trabalhando. Então, agora a gente passa aqui a palavra para o companheiro Aloysio, que é da cidade de Imperatriz, como a gente disse no começo, está fazendo aí algumas lutas muito interessantes na cidade, alguns enfrentamentos, e é importante nós, como cidadãos, assumirmos esse papel. Aloysio, nós começamos aqui o nosso papo reto com você agora. Você vai falar sobre as privatizações de Imperatriz, e a pergunta inicial é: quem é o prefeito de Imperatriz? Qual é o partido do prefeito de Imperatriz? Quais são as privatizações que ele está propondo para a cidade? Então, são perguntas aí interessantes que a gente gostaria de ter aí as respostas, tá certo? Quem é o prefeito de Imperatriz? Qual que é o seu partido? E quais são as privatizações que ele está propondo para a cidade? O prefeito de Imperatriz é Assis Ramos, ele é do Democrata, ele já está no seu segundo mandato, e a proposta que ele levou para a Câmara, mandou para a Câmara, que não houve discussão nenhuma, em primeiro lugar foi a Zona Azul. A Zona Azul foi aprovada e depois reprovada, e ele conseguiu manter a Zona Azul através da justiça, através de uma liminar. E agora ele tentou e conseguiu a privatização da saúde de Imperatriz. E nesses 2 dias atrás, ele lançou uma proposta sem discussão com a sociedade, a privatização da CAEM. Aí, qual é a discussão hoje aqui na cidade de Imperatriz? Isso vai ser um exemplo para todo o Brasil. É que a privatização acontecendo, no caso aqui da Zona Azul, nós estamos sofrendo danos. O funcionário da loja que fechou está desempregado. O funcionário que ainda se mantém de pé em uma empresa, mas está com medo de ser demitido amanhã, porque está havendo demissões em massa. Qual é o motivo dessas demissões? É porque nós, aqui em Imperatriz, é um mercado do centro de distribuição num raio de 400 quilômetros, entre Pará, Maranhão e Tocantins. E essas pessoas, com esses absurdos de como eles vêm, às vezes com sua van, com seu caminhão, com seu carro pequeno ou sua moto, eles sofrem danos financeiros. Há uma cobrança irregular. Se você passa mais ou menos 1 hora, você paga R$2, mas se passar de 2 horas, você paga 10, 20, e até mesmo sofre uma multa e perde ponto na carteira. Então, isso está acontecendo em decorrência da Zona Azul. E, em função de tudo isso, dezenas, centenas e milhares de pessoas que vinham para a Imperatriz fazer compras não vieram mais. Eles estão indo para Marabá, para outros municípios do Pará, outros municípios do Maranhão e outros municípios do Tocantins. Por quê? Porque o aborrecimento é muito grande e as cobranças é absurdas. E o pior de tudo isso é que, se por acaso o bandido marginal vier levar o seu automóvel ou sua moto, a empresa Alcabox, ela não é responsável para devolver o seu veículo através de dinheiro. Não tem responsabilidade nenhuma. Então, não existe uma transparência. Outra coisa, fizemos uma audiência pública junto com o secretário dessa pasta e cobramos, os movimentos sociais cobraram ele, qual seria o valor de arrecadação e o que ele teria devolvido para o município. Ele chegou a dizer que, depois de muito tempo, disse que essa empresa só devolveu R$16 mil para o município. Então, é uma coisa que não tem sentido. E nós, de tanta pressão na Câmara de Vereadores, nas ruas de Imperatriz, o prefeito hoje esteve numa emissora de rádio aqui, na Rádio Mirante, dizendo que vai fazer um levantamento com a sociedade. Agora, quem é a sociedade? É a Associação Comercial de Imperatriz, que nós tentamos por 2 vezes sentar com o presidente e que ele viesse dar uma resposta diante da pergunta que a gente fez para ele. Porque quem foi para lá foi o empreendedor.
que é quem dá sustentação à associação. Não nos atenderam. E uma outra coisa muito mais complicada é que ele está dizendo que vai fazer uma análise de que ele vai sentar com os sindicatos dos agropecuaristas. Ora, a população que vem consumir os produtos de Imperatriz não é só agropecuaristas. Aqui vem todas as áreas, todos os ramos. Aqui é um centro de distribuição de produtos alimentícios, eletrodomésticos, materiais de construção e prestação de serviço na área de saúde. Até na frente dos hospitais já existe a placa da Zona Azul. Como é que uma pessoa vai para um laboratório, vai para um hospital para ser atendido e ele tem que botar o seu carro lá, com 1 minuto tem que estar fora? Isso não existe. Então, diante de toda essa pressão, ele está dizendo que poderá até retirar a Zona Azul. Ele vai ter que retirar mesmo, a população não aceita, a pressão é muito grande. Se ele fizer uma análise dessa conjuntura que ele já fez, ele já viu que Imperatriz, no lugar de aquecer a economia, ela encolheu. Quantos pequenos e médios empreendedores e aqueles ambulantes quebraram? A cidade, se você chegar no centro da cidade de Imperatriz, é uma cidade morta, é uma cidade sem vida, é uma cidade que ninguém tem estímulo nenhum. Não tem o trabalhador, não tem o prestador de serviço, não tem o ambulante, não tem o taxista, não tem o mototaxista, não tem as vans, que nós ajudamos a criar várias cooperativas de van no Pará, Maranhão e Tocantins. Vou citar até umas delas, a Coutinhos do estado do Tocantins, a Cooperbalsa de Balsa, a Cooperlândia de Açailândia e outras do Pará, pessoas que viriam deixar o dinheiro aqui, fazendo compras. E esse pessoal recuaram. Eles não teriam e não têm aonde estacionar os seus carros. Então, a privatização, ela causou danos, ela causou prejuízos, e a culpa é do presidente da Câmara de Vereadores, que é do PDT, Alberto Souza, e mais 13 vereadores. São 14 vereadores que tudo que for para a Câmara, sem discutir, sem audiência pública, sem ouvir a população, até ontem votaram o orçamento por telefone. Não se discutiu o orçamento do município para o ano que vem, não se discutiu nada. O que a gente tem conhecimento é que muitos trabalhadores estão fora do mercado de trabalho, muitos já saíram das suas casas, já foram para outros estados e outros municípios, porque aqui não é mais uma cidade promissora. Não é mais. A questão da CAEMA não é diferente. É um bem público, ela é um bem público. Por quê? Porque nós somos a maior carga tributária do mundo. Chega quase 40% a 50% de tributos. Então, qual é a missão do governo, tanto do Estado como do município e da União? É criar mecanismos de implantar uma empresa de abastecimento de água, que essa é do Maranhão, não para ter lucros, é para servir, abastecer a comunidade por uma taxa mínima. E quero deixar bem claro para quem está nos assistindo, as áreas rurais, Petrolina, Coquelândia, Lagoa Verde, Ouro Verde e outros setores, Vila Davi 2, o Niro está nos assistindo aí, o Niron do pessoal. Ele sabe, Niro, eu quero te avisar que bem aí na Lagoa Verde, no Centro Novo, vocês não pagam água. Mas se essa CAEMA for privatizada, que não vai, que nós não vamos deixar. Nós não vamos deixar. Você vai pagar taxas altíssimas. Toda a população de Imperatriz vai pagar a taxa aqui no Tocantins, é a Aldabresque. Bem aqui, no São Miguel e na Bela Vista, se você vê qual é a taxa de água que aqueles pobres naquelas periferias pagam. E eles dizem que vão fazer rede de esgoto e drenagem, saneamento, seja lá o que for. E se você for bem aqui no Tocantins, não existe nada disso. Não existe nada disso. O que existe é uma taxa muito alta. Agora, você já pensou? O cara que vive do mercado informal ainda paga taxas absurdas, se não pagar é cortada. Você vê a Editorial. Ela foi privatizada. Você não pode atrasar mais de um talão. Os caras estão no seu poste para ligar a luz. E tem um senador, Everton Rocha, aí, que disse que entrou com a lei lá no Senado que é proibido desligar a energia.
mas eu não vejo isso aqui. Eu acredito que você, no resto do Brasil, não vê isso. O que a gente vê é pessoas pobres, inclusive uma senhora morreu ano passado, uma anciã que estava doente, desligaram a energia, o filho lutou, brigou, implorou, não adiantou. No dia seguinte ela morreu, porque ela precisava de aerosol, tomar aqui no nariz, aqui, morreu. Então, privatizar é destruir. Agora, um país que tem 513 deputados federais, 81 senadores, aqui no Maranhão nós temos 217 municípios, 42 deputados estaduais, nós temos 18 deputados federais aqui no Maranhão, e nós temos um estado com 217 municípios. Eu não posso admitir que o governo do estado venha deixar uma prefeitura falida, uma prefeitura que todas as pessoas que investiram, os seus empreendimentos aqui estão quebrados, deixar um prefeito que fugiu do debate, um prefeito que nós criamos um plano diretor da cidade de Imperatriz, nós somos 38 conselheiros, ele nunca nos ouviu, ele nunca deu atenção a nós para que a gente pudesse levar o que é o plano diretor da cidade. Aqui não existe um plano diretor nessa cidade, aonde o prefeito possa agir. Aqui não existe um plano de governo, aqui existe um governo que vem apenas para faturar. Um governo que faturou e que está faturando, e com tanta pressão dos movimentos sociais e os partidos de esquerda, e nós do PSOL, que pega para cima e não deixa, e vamos botar para moer, é que ele está recuando, e nós não podemos. Ele quer privatizar todo o bem público do município de Imperatriz, e depois nadar de braçada no Rio Tocantins e chegar à Praia de São Luís. Como é que nós temos um rio com quase 1 quilômetro de largura, água em abundância, a subestação da Caima aqui, daqui de onde eu estou, lá para a Caima, não chega 2 quilômetros, não chega 2 quilômetros do Rio Tocantins, e nós vamos pegar uma empresa nossa, uma empresa que nós pagamos através de tributos, uma empresa do governo do Estado, uma empresa que quem tem o direito e o dever de fazer o saneamento básico no município é a prefeitura. E hoje essa cidade parece que está dinamitada. No centro da cidade é buraco, nas periferias é buraco, na área rural é buraco. O produtor não tem como escoar sua produção. Aí ele vem dizer que vai solucionar o problema do saneamento básico, você está entendendo? Do esgotamento e do abastecimento de água, sendo que os próprios buracos da cidade de Imperatriz ele não está conseguindo tapar. A saúde daqui está acabada. Eu tenho certeza que tem vários funcionários aqui da saúde que estão nos assistindo nesse momento. Nesse momento, eles sabem o prejuízo que a sociedade de Imperatriz está passando na área da saúde. E olha que nós temos um hospital para atender toda essa demanda. É um hospital de referência, que deveria ser de referência. É aqui em Imperatriz, mas lá é um Deus nos acuda. Nós temos vários companheiros aqui do PSOL, vários companheiros que trabalham lá e me contam o que está acontecendo, e às vezes eu vou ver lá o que acontece. Então, nós não temos um gestor, nós temos um cara que vem, ninguém sabe de onde, que se diz que é delegado, e está impondo uma situação, e 14 vereadores que não têm compromisso com a sociedade, está deixando a coisa correr frouxa. Mas nós vamos pressionar nas ruas, nós vamos pressionar na justiça, nós não podemos entregar um bem público que é nosso, de forma alguma. Imperatriz não é de um prefeito, Imperatriz é de uma sociedade. E vamos fazer com ele igual nós fizemos com Salvador Rodrigues em 95. Nós ocupamos a prefeitura, tomamos a prefeitura e o governo do Estado botou interventor. E é o que nós estamos trabalhando nesse momento aqui em Imperatriz, para que retire esses vereadores e esse prefeito que não tem compromisso com essa cidade. Muito bem, Aloísio. Aloísio aí agora chega, né? Esquentou os ânimos, é isso aí, mas tem, sim, de fato, que tomar essas iniciativas. Mas, Aloísio, sendo bem objetivo agora, chegou uma pergunta aqui para a gente, para que você possa responder. A pergunta é a seguinte: como está o atual cenário político de Imperatriz e quem que está apoiando essa articulação de venda desses bens públicos pelas iniciativas privadas? Ah, detalhe, aqui
é importante que você possa também citar os nomes, né, das pessoas e os partidos. Quem são essas pessoas que estão apoiando essas iniciativas que estará futuramente e já, né, atualmente, afetando aí as pessoas que moram em Imperatriz? Deu para entender a pergunta? Entendi. O senador Roberto Rocha, aliás, Everton Rocha, ele é do PDT. E aqui ele tem o presidente da Câmara, que é o Alberto Souza, que vota tudo, até se olhar papel e sem discutir. E tem agora o pastor Alex, que também é o vice-presidente e é aliado do Josimar do Maranhãozinho. Então, os grandes que destroem a Pará-Maranhão estão descendo aqui para a Imperatriz. Então, se você observar, é o PL e o PDT. O maior aliado do atual prefeito de Imperatriz é o Everton Rocha. Ele é quem está por trás disso, junto com alguns deputados federais e deputados estaduais. Agora mesmo, há poucos dias, houve 2 audiências, na UEMA Sul e na UAB, aonde o presidente da comissão do meio ambiente do Estado do Maranhão esteve aqui dizendo que iriam criar a regionalização da CAEMA. Você está entendendo? Para não ficar centralizada só na capital, porque centralizada só lá, deixa de vir o recurso suficiente para atender a demanda aqui da região. Com essas regionalizações, provavelmente eu fui eleito conselheiro do meio ambiente, porque eu tive nessas 2 audiências, e sempre discutindo. E o presidente da comissão é o deputado Leitor lá de Timon. Aí eu perguntei para ele, vem cá, como é que você está falando que é o presidente da comissão do meio ambiente e lá no teu município foi privatizada a água, na gestão do seu grupo político? Ele não soube me responder, ficou para aqui, para lá, e depois disse, não, mas é porque lá tinha vereador que devia quase 60 mil reais de água. Depois, aqui em Imperatriz, se for privatizada aqui, como no caso é a CAEMA, é uma empresa pública, é um bem público, é nosso, você está entendendo? O que mais vai acontecer aqui na cidade de Imperatriz, na região, é uma rede escavadeira cortando a água do povo e me metendo naquele estucho que vai 2 metros de comprimento. Ele já tira aqui, tá! Daqui que o pobre consiga chegar lá no final do tucho para religar a água, acabou. Que isso é o que acontece na editorial. Aqui tem um companheiro nosso, Maia, que é professor de economia, já estamos entrando com processo contra a editorial, porque aqui é roubo para todo lado. Então, a CAEMA, nós não podemos aceitar. Nós não podemos aceitar a saúde, como também não podemos aceitar, entendeu? Outros setores, como a Zona Azul, que provavelmente esses dias irá cair, porque ele já está recuando diante da pressão da sociedade. Muito bem, Aloysio, muito bem. São iniciativas assim que a gente precisa estar fazendo nos nossos municípios, e aí a gente reforça que estamos hoje com um papo reto, falando aqui com o camarada Giovanni Lima, que é secretário de Juventude do Partido PSOL no estado do Maranhão, também é coordenador da Corrente Alternativa Popular, já falou sobre as estatais e sobre a privatização, assunto importante do qual a gente tem que saber, tem que discutir, e aí agora nós estamos aqui com o camarada Aloysio, que é de Imperatriz, e está aqui falando agora sobre as privatizações de Imperatriz, e também nós temos o companheiro Vila Nova, que daqui a pouquinho vai falar. E você que está acompanhando aí o nosso bate-papo, divulgue, ajude a divulgar, compartilhe o link, siga aí o canal Giovanni Lima, porque a gente vai estar fazendo, assim como esse papo reto de hoje, muitos outros papos interessantes, tá certo? Aloysio, uma última pergunta chegou aqui para a gente, e aí a gente gostaria de que você pudesse responder aqui, né? Como o povo de Imperatriz está reagindo a esse processo de destruição do município? A população de Imperatriz, você sabe que nós estamos passando por uma pandemia e as pessoas que não tinham emprego, as pessoas que estão nas periferias, eles são um alvo fácil para os políticos corruptos. Então, o que a gente tem observado é que na reeleição desse prefeito aí, que é tido aqui como corretor de imóveis, que é o Assis, do Democrata, ele não veio aqui para administrar, ele veio para fazer uma corretagem e entregar
e depois ficar nadando de braçada e recebendo dele. A população de Imperatriz está indignada. Nós estamos organizando, você sabe que nesse momento não é muito fácil organizar multidões, mas os movimentos sociais é quem tem que assumir o processo, certo? De uma evolução e uma revolução contrária aos interesses da Câmara, que são 14 vereadores, e do prefeito. Então, aos poucos, através dessa militância, esse trabalho de base, esse trabalho de conscientização, no centro e nas periferias, a gente está agregando um número de pessoas maior e tudo indica que, se ele não recuar, vai acontecer o que aconteceu em 95. Nós vamos tomar de conta da Câmara de Vereadores e da Prefeitura e vamos dizer não. É lá dentro. Nós vamos sentar, onde nós sentamos no gabinete do Salvador Rodrigues, poderá acontecer a qualquer momento essa grande segunda revolução na cidade de Imperatriz. A população não aguenta mais. Aqui não tem transporte coletivo, aqui não tem saneamento. No centro, quando chove, alaga, acaba com tudo. Em todos os setores da sociedade precisa da presença da gestão. E nada disso acontece. Então, a população está indignada e não adianta ele vir com o senador com conversa achando que todo mundo é bobo, não adianta ele vir com o deputado federal, com o presidente da República. A população quer que tenha um governo transparente e não um governo que vende o que é nosso para empresas que não têm condição nenhuma que vá atender a demanda. Isso jamais irá acontecer, porque aonde já foi privatizado aqui, nada funcionou. Quem sofre e quem mais sofre é os mais pobres, é os das periferias. Muito bem, o companheiro Aloysio aí, né, demonstrando a sua indignação a partir dessas privatizações que estão acontecendo na sua cidade, que Imperatriz é uma das maiores cidades do estado do Maranhão. É isso mesmo, Aloysio, é exatamente isso que a gente tem que continuar fazendo. E aí a gente pede que você que está acompanhando, tem alguma pergunta, tem alguma dúvida, coloque aí nos comentários que a gente vai estar divulgando aqui também o seu comentário, a sua pergunta, para que o Giovanni ou o Aloysio ou o companheiro Villanova possa estar respondendo, tá certo? Participe conosco, ajude a divulgar o canal Giovanni Lima. E aí a gente também aqui, né, sauda alguns companheiros que entraram depois, a Américo Joaquim, a companheira Marcela, seja bem-vinda, Marcela Carnaúba, e também o companheiro Matheus, né? Sejam bem-vindos, coloquem aí as suas dúvidas nos comentários também abaixo, tá certo? Então, agora, como a gente tinha combinado, o Giovanni já falou sobre as estatais, sobre as privatizações, veio o companheiro Aloysio falando sobre privatizações de Imperatriz, e agora a gente vai entrar com o terceiro bloco, com o companheiro Luiz Villanova, que vai estar falando sobre o papel da esquerda, dos partidos de esquerda e da classe trabalhadora. Mas antes que o companheiro Villanova entre, a gente vai fazer um canto que é de autoria dele, né? O canto chama-se Mais Valia, que complementa muito bem com esse momento que a gente está vivendo aqui, esse papo reto que a gente está tendo, tá certo? O refrão do canto diz assim: é por causa da mais-valia, é por causa da mais-valia, o operário é quem trabalha e quem enriquece a burguesia, é por causa da mais-valia, é por causa da mais-valia, o operário é quem trabalha e quem enriquece a burguesia, o que é que eu não tenho nada, e vivo sem trabalhar, meu patrão que não trabalha, é quem vive é enriquecer. É por causa da mais-valia, é por causa da mais-valia, o operário é quem trabalha e quem enriquece a burguesia. É por causa da mais-valia, é por causa da mais-valia, o operário é quem trabalha e quem enriquece a burguesia. Muito bem. Então, aqui, só para poder, né, dar uma sintonizada nesse nosso papo reto, junto com vocês que estão nos acompanhando aí pelo canal Giovanni Lima. Agora a gente vai passar a palavra para o companheiro, né, que é ex-deputado Luiz Villanova. É um orgulho imenso poder ter você aqui conosco nesse papo reto. E a gente já tem aqui uma pergunta excelente,
para fazer para você, que nos foi enviada. Como é que podemos definir o conflito de classe que existe na sociedade? Companheiro Luiz Villanova, responda aí para a gente. Enquanto o companheiro Villanova responde, pessoal, vocês podem ir colocando as suas dúvidas aí nos comentários, tá certo? Para que os nossos companheiros possam responder as perguntas de vocês também. Participe conosco e ajuda a divulgar o canal. Companheiro Vila, a palavra é com você. Boa noite a todos vocês. Peço as minhas desculpas por não ter entrado no começo da live, tive muita dificuldade. O meu celular era sem voz. Eu estava ouvindo vocês, mas não podia falar e nem ver. Pois bem, a primeira coisa que eu gostaria de dar minha pincelada, antes de falar do papel da esquerda, era o que é mesmo uma estatal. Olha, meus companheiros, a palavra estatal já está dizendo Estado. Estatal é algo do Estado. É uma empresa do Estado. E quem é esse Estado? É o povo. Então, uma estatal é uma empresa do povo administrada pelo Estado. Fora disso, uma empresa privada. O que é a empresa privada? É uma empresa que tem dono. Tem um dono, 2 donos, 3 donos, tem até 10 donos. Mas não é do Estado. Então, a diferença entre estatal e privada é que a estatal, se gera lucro, é para todos nós. E uma empresa, em hipótese nenhuma, dá prejuízo. Foi empresa, em hipótese nenhuma, dá prejuízo. Só dá prejuízo se for mal administrada. É por isso que a gente escolhe os nossos administradores. Nós escolhemos o prefeito, nós escolhemos o governador, nós escolhemos o presidente da República, que tem um papel exclusivo de administrar o Estado, os bens do Estado. O problema é porque muita gente acha que ser um prefeito é administrar uma coisa particular, uma coisa dele, e aí o bicho pega. Mas quando você se elege a um administrador público, prefeito, governador, presidente da República, você tem a responsabilidade de administrar o bem público, o bem de todos, o bem do Estado. Então, uma estatal, ela dá prejuízo. Mas dá prejuízo para a empresa privada. Porque uma estatal tem condição de levar vantagem no comércio, de levar vantagem na compra e na venda. Tem condição, sim. Primeiro, não precisa ter muito lucro. Precisa tratar bem, principalmente os trabalhadores, principalmente os pessoal trabalhador. Tem o papel também de dar lucro, sem explorar os trabalhadores, entendam bem, sem a mais-valia que explora a classe trabalhadora. Então, o papel de uma estatal também é dar lucro. Por exemplo, uma refinaria que vende óleo, gasolina para outros países, para o mundo todo, ela tem possibilidade de dar muito lucro, mas muito lucro à nação, ao Estado. E esse Estado, essa nação, que adquire lucros e muitos lucros, principalmente quando se trata do petróleo, do ouro, do ferro, dos minerais, principalmente quando trata dos minerais, tem condição de dar lucro, muito lucro. E esse lucro, que é o lucro do Estado brasileiro, da nação brasileira, ela tem que servir para cada vez mais melhorar a vida do povo brasileiro, principalmente os que trabalham. E tu sabe, a estatal dá prejuízo também. Mas sabe aonde a estatal dá prejuízo? Dá prejuízo à empresa privada.
porque a empresa privada não tem capacidade nem condição de disputar palmo a palmo com a estatal. Agora, aí é que a grande negociata entre a coisa pública e a coisa privada. A coisa pública sempre é administrada por empresas, por grandes empresários. E esses grandes empresários administram o Estado, a coisa pública, de tal forma que não prejudique a empresa privada. Então, é claro que uma empresa pública, uma empresa estatal, pode dar prejuízo também fora disso, quando ela é mal administrada. Agora, tem uma coisa que o trabalhador também precisa saber e debater esse problema na sociedade brasileira, no município, no Estado, debater esse problema com os companheiros, com os trabalhadores, com os que são funcionários, muitas vezes, da empresa estatal. A empresa estatal é nossa. Então, não é para nós viver escanchado. Não é? Super. Tendo lucro, às vezes não vai nem trabalhar, porque é coisa pública. Aí o trabalhador diz, não, eu sou funcionário público, eu trabalho numa empresa estatal. E por isso, ele não entende que quanto mais aquela empresa estatal tem lucros, o trabalhador deve ter mais benefício, mais direito, menos horas trabalhadas. Uma empresa estatal é para dar melhoria de vida aos verdadeiros donos. Condições de vida, melhoria de vida e conforto. Mas não é assim para uns e outros, não. A empresa estatal é de todos, de todo brasileiro, de todos nós, principalmente dos trabalhadores. Então, a compreensão estatal já está dizendo Estado. Agora, o grande erro mesmo é que, na maioria das vezes, quase que na totalidade, as empresas estatais estão sendo influenciadas, às vezes até administradas, por empresários do ramo particular, do ramo privado. E aí, ele sabe que teria a responsabilidade de fazer aquela empresa crescer. Mas, na verdade, na medida que aquela empresa cresce, ocupa o espaço das empresas privadas. Pode vender mais barato, pode fazer um melhor negócio, com uma forma melhor de pagamento. E aí, as empresas privadas não têm condição de acompanhar, não é? A força que uma empresa estatal teria que ter. Mais dinheiro, mais trabalhadores esforçados numa empresa privada. O trabalhador pode até não se esforçar muito e dizer, dá lucro privado, para o patrão, não é o meu forte. Mas na empresa estatal, ele tem que dizer assim, eu tenho que me esforçar, eu tenho que trabalhar, porque eu vou dar lucro para todos nós. Essa é a mentalidade que precisa ser construída numa sociedade socialista. Uma sociedade onde esse espírito de igualdade funciona. Esse espírito de igualdade, para terminar, que eu estou falando demais já, esse espírito de igualdade é o que faz a diferença entre o privado e o público, entre o privado e o Estado. Companheiro, te orgulha de tu estar trabalhando numa empresa estatal, porque tu está trabalhando para ti, principalmente para a riqueza do povo, principalmente dos trabalhadores. Quem tem que usufruir da coisa pública, da coisa estatal, é todo o povo.
E aí vem desde a saúde, a educação, tudo que, na verdade, a gente não pode adquirir individualmente com meus recursos, o recurso próprio. Eu vou participar, adquirir e usufruir com os recursos estatais. Agora, meu companheiro, para nós chegar a esse ponto aí de aprofundar isso com grande profundidade, nós temos que dar uma caminhada mais longa. Nós temos que fazer muitos debates, muitos encontros, muitas lives, porque, na verdade, a cultura que nós temos é uma cultura capitalista, individualista, uma cultura do privado, do que é meu, do que é teu. Não temos uma cultura do estatal, do que é nosso, do que é de nós todos. Muitas vezes, um diretor de uma empresa estatal, mesmo sabendo que está administrando uma coisa de todo mundo, mas ele mete a mão. Ele mete a mão, porque, na verdade, ele acha que não tem dono. A coisa pública, a coisa estatal não tem dono. Por isso, o cara mete a mão. Olha, essa compreensão só sai da nossa cabeça e da cabeça dos trabalhadores e do povo se, na verdade, a gente pensar em um outro mundo, em uma outra forma de sociedade, numa outra forma de sociedade que não exista o meu, o teu, e que o que existe é nosso. Então, essa é a compreensão da estatal, uma empresa do Estado, uma empresa de todos nós. Agora, rapaz, nós temos que dar muita passada. Muitas vezes a gente pensa, Giovanni, que basta a gente ganhar as eleições. Não, ganhar as eleições e acaba a empolgação, porque culturalmente a gente não está preparado para o que a gente está falando, para o que a gente está dizendo. Eu conheço centenas de companheiros do PT que eu convidei, porque para mim o PT ainda foi para trás o melhor partido, não é desse ponto de vista ideológico. Mas eu tenho visto tanta gente do PT mudar de caminho. Ele debatia tão bem com a gente. Depois que ele ganhou um poderzinho, Luiz, aí ele não enxergava o nosso, não, era só o dele. Então, meus companheiros, tudo isso que nós discutimos aqui é uma coisa, é um caminho comprido para nós caminhar nele. Caminhar. Essa empolgação de mudar no concreto, não é? Do dia a dia, essa nos leva a aprender a mudar a nossa ideologia, a nossa cabeça. Olha, está preparado para administrar uma coisa pública? Só se passar pelo PSOL. Porque, na verdade, a ganância, a vontade de ter mais, a vontade de mandar mais, a vontade de saber mais, a vontade de ser mais importante é cultural. E uma coisa cultural, sabe de onde vem? Meu companheiro Giovanni, vem da raiz, que a gente chama isso, não é, de cultura. Eu tenho meu netinho aqui, eu estou aqui na casa da minha filha, aqui em São Luís, e ela tem um netinho. É uma gracinha de gente. E ele fala cada coisa que eu disse, rapaz, eu não sei se quando tu crescer, tu é desse jeito, não. Porque tu agora que está começando a sair as primeiras raízes. E essa raiz vai entrando e vai se apossando mais, vai criando uma outra visão cultural que é de todos os países capitalistas, de todo o povo capitalista, essa cultura. E para você não ter essa cultura, tu precisa vomitar o
o capitalismo. E o capitalismo não se vomita assim, eu vou vomitar, não. O capitalismo você vomita nesse debate, nessa discussão, nesse aprofundamento, nessa experiência. É nesse mundo dessa convivência que a gente vomita o capitalismo. E olha, e muitas vezes, só pelo fato de você ser diferente, o Giovanni ser diferente, eu e a Jéssica ser diferente, tu sabe o que os capitalistas dizem? É que nós somos besta. Mas, rapaz, o Vila Nova teve tudo nas mãos. Não tem nada hoje. Um besta! Que foi deputado. A família Sarney era doida por ele. Aí eu tinha metido a mão. Essa é a cultura. E ainda chama a gente de besta. Parabéns a Luísio, Giovanni, Jéssica. Muito obrigado por vocês debaterem isso comigo, com o povo em geral. Isso vai nos ajudando muito, mas ajudando muito mesmo. Eu, quando comecei a debater política, eu estava longe de estar nesse nível que nós estamos debatendo hoje. Mas, para chegar a esse nível, tu tem que dar grande importância a esse debate. Sem esse debate, tu não muda a cachorra. Muito bem, Vila. Na verdade, é uma verdadeira aula, né? Por isso que a importância, gente, da gente estar divulgando o canal, da gente estar acompanhando, porque esse nosso Papo Reto de hoje aconteceu na sexta-feira, hoje é sexta-feira, mas a gente vai ter uma sequência de lives com assuntos importantes para a classe trabalhadora. Então, esse é um canal de comunicação entre as pessoas que vão estar participando do Papo Reto que estará acontecendo com a classe trabalhadora, para que a gente possa compreender, que a gente possa entender, a gente saiba como se posicionar, como fazer como o companheiro Aloysio está fazendo, lá na cidade de Imperatriz, como os companheiros de Bacabal fazem lá em Bacabal, como os companheiros de Santa Luzia fazem também. Então, é importante a gente estar conectado. E este é o canal do qual a gente vai estar fazendo uma série de lives, viu? Vila Nova citou aí na fala dele, é importante a gente fazer várias lives. E esse é o nosso pensamento, esse é o nosso objetivo. Por isso é importante divulgar. Se inscreva no canal, tá certo? Clique lá no sininho para ativar as notificações. Todo Papo Reto, toda coisa que for acontecer nesse canal, você vai estar recebendo a notificação, tá certo? Por isso eu tenho que divulgar. Aqui, Vila, só um instantinho, aqui tem uma pergunta. Também envolve a questão do papel da esquerda, que chegou aqui para a gente, das pessoas que estão nos acompanhando aqui pelo canal Giovanni Lima. A pergunta é: qual o papel da esquerda dentro desse processo das privatizações? Então, é uma pergunta muito interessante que a gente gostaria de ouvir aí a tua resposta. Qual o papel da esquerda dentro desse processo de privatizações? Olha, meus companheiros, a primeira coisa que depois da gente fazer esse debate da coisa pública, não é de hoje, da coisa, né, de todos que a gente falou, ficou claro qual é o papel da direita e o papel da esquerda. Está claro. Eu vou falar porque eu vou falar mesmo, mas nem precisava mais eu falar. O papel da esquerda é lutar para que o Estado brasileiro, o poder público, os prefeitos, os governadores, o presidente da República, assuma o seu papel de administrador. Porque o papel da administração das empresas particulares não é o prefeito que assume, não é o governador, não é o presidente da República. Quem assume é o proprietário da empresa. O teu papel, Assis, aí de Imperatriz, é assumir o papel da administração do bem público. A administração que cada vez mais tu tem o dever de estatizar mais empresa. Estatizar mais empresa. E olha, Assis,
para esse problema da estatização. Tu só conta com a classe trabalhadora. O empresário não estará contigo em nenhum momento, em nenhuma ideia para estatizar nada. Eles querem privatizar cada vez mais. Porque uma estatização assim só beneficia o povo, os trabalhadores, os verdadeiros donos do Estado, aqueles que precisam da coisa pública, precisam de cada vez mais estatização. A maior ignorância, não é, dessa sociedade, não é, vamos dizer, capitalista ou de direita, a maior ignorância é que eles acham que é preciso só aparecer mais emprego, mais emprego, mais emprego, mais emprego, para que o trabalhador viva melhor. O capitalismo é assim. Quanto mais emprego, o trabalhador corre atrás para viver melhor. Mas o que se precisa para viver melhor não é só mais emprego. É um Estado administrado com competência e sentimento. Sentimento social, sentimento humano, sentimento de igualdade, de valores iguais, de direitos iguais. Então, o papel da direita é privatizar. Se o Assis aí está privatizando, é um direita sem fim. É um direitão. É um malfeitor. É um destruidor da vida de milhares de pessoas que precisam da coisa pública. Ai, se a população de Imperatriz entendesse esse discurso do Aloysio, entendesse essa nova visão da coisa pública e essa visão de estatização. Não é para ter lucro em cima dos direitos do trabalhador, mas é para ter lucro cada vez mais. Essa linha de ferro que passa bem aqui na porta da minha casa, carregando bilhões de toneladas de ferro vendido para a China, é um bom dinheiro. E se fosse uma empresa estatizada, tem lá uma comissãozinha merda, mas é administrada pelo capital particular. Mas se fosse administrada por administradores com essa garra, só essa linha de ferro aqui dava condições para milhares de pessoas do Brasil inteiro viver bem. Viver muito bem de vida. Me parece que a pergunta que a Jéssica me fez era como conviver, não sei bem se eu entendi direito, como conviver dentro dessa realidade em harmonia. Eu não sei bem se foi isso, não. Depois tu me diz aí se foi isso. Olha, nós só vamos viver numa verdadeira harmonia quando nós derrotar o capitalismo. Enquanto a gente não derrotar o capitalismo, a gente não derrota a ganância, a gente não derrota o roubo, o sequestro, a gente não derrota o mal. O mal é fruto desse conceito capitalista que está dentro de nós. A gente só vai derrotar o mal quando a gente derrotar o capitalismo. E não está perto não, viu, meus companheiros? Porque o capitalismo não se derrota com um projeto de lei ou com uma medida provisória. O capitalismo se destrói com confronto de classe cada vez mais acirrado. Cada vez mais acirrado. E no meio do povo pobre tem um dizer que diz assim: de tanto a corda esticar que quebra. E ainda tem um engraçado que diz: só quebra do lado dos pobres.
Mas um dia essa corda vai quebrar do lado desse. Eu acredito nisso. Agora eu não sei quando, mas um dia essa corda vai quebrar do lado de lá. Porque não é possível que a classe trabalhadora não absolva isso. Pelo menos isso que nós falamos agora nessa live. O Bolsonaro aí, só com essa pandemia, matou, por falta de cuidado, matou centenas, milhares de pessoas. Será possível que a classe trabalhadora não entenda que tudo isso é resultado de uma ganância individual da classe dominante? Muito bem, Vila. Obrigada, respondeu aí, contemplou, acredito que aí a pergunta que foram feitas aí por quem está nos acompanhando. Obrigado, tá certo? E aí, se você gostou desse nosso Papo Reto, continue nos acompanhando, divulgue o link, faça a inscrição no canal, marque lá o sininho, tá certo? Para receber as notificações das lives, dos papos que vão acontecer, que a gente tem um encontro marcado com vocês toda quinta-feira, às 7h30 da certo? Então, a gente vai estar discutindo vários assuntos que são importantíssimos para a classe trabalhadora, porque esse é um canal de ligação entre os companheiros que estarão falando com a classe. Pois bem, nós vamos aqui fazer a leitura de alguns comentários que o Giovanni já até apresentou na tela, enquanto os companheiros falavam. A Maria dos Milagres diz o seguinte: a privatização só interessa aos exploradores, as estatais tornam um país mais autônomo e mais soberano. Muito bem, Maria dos Milagres. A companheira Marcela Carnaúba diz: boa noite, camaradas, parabéns pelas discussões, são extremamente importantes para as lutas. É isso aí. Maria dos Milagres volta a dizer: não à privatização, não à privatização. O João Carlos, de Bacabal, diz o seguinte: ser contra a privatização é, antes de tudo, um princípio. Não podemos imaginar que a riqueza de todos vire lucro de poucos. Muito bem, companheiro João Carlos. A companheira Liduína. Oi, seja bem-vinda, companheira Liduína. Também aqui participando conosco, diz o seguinte: o capitalismo é cruel, espolha, sufoca e mata. Olha aí, muito bem, nos acompanhe, deixe seu comentário para que a gente possa também estar aqui fazendo a divulgação, tá certo? E aí agora, como a gente tinha combinado, né, com os nossos companheiros que estão aqui participando desse papo reto, a gente vai para as considerações finais, e aí eu já convido o companheiro Aloísio, tá certo, para nos responder a seguinte pergunta. Depois do Aloísio, já vai se preparando aí o companheiro Vila Nova, mais uma vez, e por último a gente encerra com o Giovanni. Companheira Luísa, a pergunta aqui é a seguinte: como que você acredita que a classe trabalhadora deve se posicionar de forma objetiva? Responda aí a essa pergunta, fazendo também as suas considerações finais, que aí logo depois da participação dos três, a gente faz o encerramento aqui do nosso Papo Reto. Companheira Luísa, fala com você. Bem, a formação política na base do campo dos trabalhadores. Você for fazendo essa formação política na base do campo dos trabalhadores em todos os anos, automaticamente você consegue êxito. Eu quero agradecer a todos, agradecer o Giovanni, agradecer você, Jéssica, agradecer o companheiro Vila Nova pelas suas informações e agradecer a todos aqueles que assistiram e opinaram. A formação política está aqui, nesse momento. Eu acredito que todos que aqui estão assistindo essa live já sabem muito bem do que se trata a cidade de Imperatriz. Você que está aí no seu município, e você que tem mandato político, eu sei que tem muitos que vão assistir. Você entenda bem, quando você vai lá na base, principalmente na classe dos trabalhadores, chegue levando um projeto e dizendo que vai fazer algo pelo campo dos trabalhadores, que vai colocar oportunidade para eles no campo da educação, da qualificação profissional, modalidades esportivas e culturais, e levando para o campo e a cidade, principalmente nas periferias, oportunidades. Hoje é o que mais o povo brasileiro precisa, principalmente aqui no estado do Maranhão.
quero agradecer a todos e dizer, estamos sempre lutando, iremos sempre lutar e fora Bolsonaro. Muito obrigado. Muito bem, obrigado também pela participação do companheiro Aloysio, da cidade Imperatriz. Importantíssimo você estar aqui participando desse Papo Reto junto conosco. E agora a gente faz a pergunta aqui ao companheiro Vila Nova. Como você acredita que a classe trabalhadora deve se posicionar? Primeira coisa, nós de partidos políticos, e sempre no tempo das eleições a gente está colocando nossas propostas, dizendo como o Brasil deveria ser, como a gente ia administrar. É preciso que a gente inclua na nossa cabeça a construção, principalmente, de movimentos sindicais. O partido político debate ideias, principalmente ideias. Vota-se propostas. No sindicalismo, que é o outro braço, olha, uma pessoa só com o braço, mesmo que seja o braço direito, mas se faltar o braço esquerdo, ele está aleijado. Ele não faz todas as coisas com as mesmas habilidades que ele faria se tivesse os dois braços. Olha, para a transformação, para esse confronto de classe, a gente precisa ter um partido político. Um partido político que forme, que dê ideias, que debata os problemas da sociedade. Mas nós precisamos do movimento sindical de classe. Sem o movimento sindical de classe, nós estamos só com um braço ou só com uma perna. Nós não estamos com os dois braços e as duas pernas. Então, eu acho que daqui para frente a gente deve se preocupar cada vez mais com a organização de base. E nós, do pessoal, imaginamos que a organização de base é só os núcleos do partido. É também. Mas a organização de base é a organização do povo. Naquele local de trabalho, naquele povoado, naquela associação. É preciso que, além das ideias políticas, o povo se organize para a sustentação um do outro, das ideias debatidas e das decisões tomadas. O sindicalismo, a organização sindical, é uma ferramenta potenciosa. E nós, do pessoal, temos que dar também muita prioridade à construção dos sindicatos de classe. Dos sindicatos que, muitas vezes, o cara não é do PSOL, mas é do sindicato. E que no sindicato, a presença de nós do PSOL junto com ele encaminha ele, juntamente com os nossos, pelo mesmo caminho, pela mesma luta, levando as mesmas armas. Muito obrigado. Obrigado, quem diz somos nós. Muito obrigado pela verdadeira aula que você nos deu aqui nesse Papo Reto. E aí agora a gente passa também para as considerações finais para o Giovanni Lima, que falou aqui sobre as estatais e também sobre as privatizações. Giovanni, eu também te faço a mesma pergunta. Como que você acredita que a classe trabalhadora deve se posicionar? Eu gostaria de também saber, você como secretário de Juventude do PSOL aqui no estado do Maranhão, como é que está se posicionando o PSOL, né, diante de todo esse processo que tem acontecido no estado? Então, você responda 2 perguntas para a gente, que acabou de chegar isso aqui quentinha, tá certo? Para que a gente possa atender aqui aos pedidos e às perguntas que estão chegando para a gente. A palavra é com você.
Olá, Jéssica e demais que estão nos acompanhando nesse momento pela essa belíssima live. É um prazer estar nesse papo aqui, papo reto com a Luiz Melo, com Luiz Villanova, com Jéssica Jardim. Então, para que a gente possa estabelecer uma sintonia com a classe trabalhadora do nosso estado e avançar. Mas antes de responder a tua pergunta, eu quero dizer, né, nesse momento, em nome da população de Imperatriz, diretamente para Assis Ramos, que é o prefeito de Imperatriz, que está nessa linha de entregar o bem público, o bem do povo de Imperatriz, quero dizer para a população que deva se organizar e impedir isso. Nos últimos anos, cerca de 1.600 municípios de 58 países diferentes fizeram reestatizações. E dentre esses municípios tem várias metrópoles, né, conhecidas, como, por exemplo, Paris, Budapeste, Buenos Aires, La Paz, Atlantas. São diversas capitais, diversas metrópoles mundo afora que reestatizaram. Essas que eu citei aqui, os nomes estão entre as 1.600 dos 58 países que estão reestatizando. Primeiro privatizaram, o serviço ficou caro. Além de caro, o serviço ficou com a qualidade baixa, sem atender a necessidade, o povo passando por necessidade. Tiveram que reestatizar. Então, esse é o caminho. Esqueça Assis Ramos. O povo vai para as ruas, o povo de Imperatriz não pode deixar passar esse processo de privatização em Imperatriz. Respondendo como que a classe trabalhadora deva se portar, e aí eu faço convite à população de Imperatriz não aceitar que seja privatizado, busque o Aloysio Melo em Imperatriz, busque o nosso movimento Maranhão Afora. O objetivo é a gente se organizar. As categorias de trabalhadores começam a se organizar e depois a gente tem que, mais na frente, fazer o encontrão nesse estado do Maranhão. Nós temos que fazer o encontrão dos trabalhadores. Não vejo a hora dos sindicalistas, dos líderes de movimentos sociais, dos partidos de esquerda que, de fato, estão construindo projeto de esquerda, querem realmente fazer com que a classe trabalhadora tenha vez e voz. Eu não vejo o momento de todo mundo unificar as forças e nós fazer um grande encontrão dos trabalhadores no estado do Maranhão, para que a gente debata exatamente quais são as políticas, quais são os rumos que nós queremos direcionar o Maranhão. Então, o caminho é esse, é organizar os trabalhadores através das diversas entidades aí de classes, seja sindical, movimentos sociais, os instrumentos que estão à disposição do povo trabalhador. Peço os diversos líderes sociais que, de fato, tenham esse objetivo de organizar os trabalhadores, dar sua contribuição, faça isso, mas que saia do isolamento. Não existe um partido que vai ser o salvador da pátria. Não existe um movimento social que está todo correto, que vai ser o salvador da pátria. Não existe isoladamente alguém que vai dar resposta. Agora, cada um na sua, vamos organizando as nossas categorias, que eles estão mais próximos da gente, vamos nos conectar aí por o número que está passando abaixo, vamos ter esse papo reto e vamos fazer um grande encontrão dos trabalhadores do Maranhão. Espero que a gente possa conseguir no ano que vem. Pelo menos já está sendo construído, possivelmente até maio, já terá um bom encontro com os trabalhadores da terra. Aqueles que são lavrador, agricultor, possivelmente até maio haverá esse encontro. Mas é importante que a gente faça um encontrão com todas as categorias de trabalhadores. Para responder, talvez, que a última pergunta, eu quero dizer que o pessoal, sim, está muito comprometido com o debate da esquerda, com o debate da classe trabalhadora. A todo momento nós estamos realizando reunião, fazendo debate, estamos levando o pessoal para os diversos setores de trabalhadores. O pessoal tem que se tornar, sim, esse instrumento de organização da classe trabalhadora. Diante da pergunta em relação ao processo interno do pessoal, nós tivemos momentos de divergências internas, né? Tem uma nova gestão no momento, o pessoal no Maranhão, e essa gestão aponta para um rumo de alianças, no primeiro momento, com diversos outros partidos,
e depois recua desse processo de aliança e o presidente estadual, Newton, se coloca na condição de pré-candidato a governador pelo PSOL. Tem uma outra força aí que acompanha ele, que é o MES, mas a maior parte das tendências do partido recuam dessa posição, acha que tem que fazer um debate bem aprofundado, em primeiro lugar, com todas as bases do PSOL, para que a gente chegue a essa conclusão com mais clareza. Quero, inclusive, dizer à base militante do PSOL e simpatizantes que domingo agora, às 9 horas da manhã, já terá um primeiro encontro regional online para ser debatido essas táticas, né, eleitorais, ser debatido sobre essa questão da federação dos partidos, ser debatido com a base quais são os rumos mesmo que o pessoal deva se posicionar e dirigir nessas eleições. Então, esse grande encontro regional da Grande Ilha, região metropolitana de São Luís ali, com a presença de São José de Ribamar, Raposa, a presença de Passo do Lumiar e São Luís. Esse encontrão vai ser com todas as bases do pessoal nessa área, domingo às 9 horas da manhã. Depois nós teremos mais um encontrão na região de Imperatriz, aí, envolvendo aí a região tocantina, que vai ser Imperatriz, Davinópolis, Senador Larroque, João Lisboa, Imperatriz, governador Edson Lobão, essa área aí que tem uma base boa do pessoal também vai ter uma boa discussão. Vai ter uma grande discussão na região do Vale do Pindaré, com todas as cidades da região do Vale do Pindaré. Vai ter uma outra discussão importante na região do Médio Mearim. Bacabal será ali o centro que vai puxar essa discussão. Vamos ter uma outra discussão na região do litoral, Pinheiro, Curupu, Perimirim. Teremos outra discussão na região do Alto Turi, uma região importante que tem 24 cidades, a região que o Josimar de Maranhãozinho se posiciona como ditador, mas o pessoal está chegando e organizando os trabalhadores para enfrentar. Então, vamos ter essas diversas mobilizações do pessoal nos próximos dias para conversar com os filiados e debater esse rumo, né? Porque 4 das 6 tendências do pessoal discordam do posicionamento nesse momento que o presidente apontou. Mas a discussão está grande, o pessoal é um partido sério e, sem dúvida nenhuma, será um instrumento de organização dos trabalhadores nesse Estado. Muito bem, então aqui, nesse momento, a gente gostaria de agradecer também a presença dos companheiros Giovanni, que é secretário de Juventude do Partido PSOL no Estado do Maranhão. Gostaria também de agradecer a presença do companheiro Aloísio Melo, né, que é da cidade de Imperatriz, que colocou aqui na sua fala a sua indignação relacionada às privatizações que estão acontecendo em seu município. E também gostaríamos de agradecer aqui a presença do nosso companheiro Luiz Villanova, né? Lembrando, se você gostou desse nosso papo reto de hoje, continue acompanhando, se inscreva no canal Giovanni Lima, marque lá o sininho, ative o sininho com as notificações para todo o debate, todo o papo reto que for acontecer, você receber com antecedência a notificação aí no seu celular, tá certo? Ajude a divulgar esse papo reto de hoje, também as lives que já aconteceram, que já tem gravada no canal, divulgue e compartilhe, porque esse é um canal de ligação direta com a classe trabalhadora. Nosso contato Imperatriz é Aloísio Melo, está aí passando também o contato dele abaixo. E só para finalizar, a gente gostaria de ler aqui alguns comentários, né? A companheira Liduína coloca assim: a classe trabalhadora precisa se sentir parte, logo com o sentimento de pertença, não aceitar menos do que lhe é de direito. Depois ela segue dizendo: a classe trabalhadora não deve abrir mão dos direitos básicos e, por consequente, deve lutar contra a privatização da água e demais bens públicos. É importante que a gente possa estar participando de forma ativa, porque esse também é o seu canal. É importante que você ajude a divulgar, que você participe, deixe o seu comentário, tá certo? Para que a gente possa continuar tendo papos retos e diretos, com assuntos tão importantes para a classe trabalhadora. E aí a gente finaliza aqui nessa nossa live de hoje, também convidando você a cantar conosco, dando continuidade aqui ao canto que a gente fez no começo, chamado Mais Valia, que é produção do companheiro Villanova. É por causa da mais-valia, é por causa da mais-valia, o operário é quem trabalha e quem enriquecia. É por causa da mais-valia, é por causa da mais-valia.
O O operário operário é bem rico, é a burguesia. burguesia, o que é que não tem nada e vivo sempre a trabalhar. Meu patrão que não trabalha, e é quem vive a enricar. É por causa da mais-valia, é por causa da mais-valia. O operário é quem trabalha e quem enriquece a burguesia. Eu pago luxo, pago imposto e pago a corrupção. Eu pago as mordomias e as contas da nação. É por causa da mais-valia, é por causa da mais-valia. O operário é quem trabalha e quem enriquece a burguesia. Amigos trabalhadores, tire esta ilusão, dando o que você recebe, é impossível ser patrão. É por causa da mais-valia, é por causa da mais-valia. O operário é quem trabalha e quem enriquece a burguesia. Muito bem, é por causa da mais-valia é que a gente também precisa continuar falando, continuar reivindicando, continuar fazendo essa discussão e essa formação que é tão importante para a classe trabalhadora. Por isso, mais uma vez, estou reforçando, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal Giovanni Lima, ative o sininho para receber todas as notificações, tá certo? E lembrando que na próxima quinta-feira nós temos um encontro marcado com você a partir das 7h30 da noite, tá certo? Hoje foi na sexta-feira, mas os nossos encontros serão nas quintas, a partir das 7h30 da noite. Todas as vezes teremos assuntos importantes, assuntos diferentes que precisam ser discutidos. E você é o nosso convidado todo especial para participar desse momento, tá certo? Nós deixamos aqui o nosso abraço, muito obrigado por todas as participações que a gente teve aqui nessa live. Um grande abraço, um beijo, se cuidem, fiquem bem.